Se você gosta de games, com certeza você já ouviu falar sobre os RPGs, né? Que é uma nomenclatura para basicamente role-playing game. São jogos que você geralmente assume uma função, então você tem uma classe, guerreiro, mago ou qualquer coisa do tipo. E aí você pode me perguntar, tá, mas o que é que tem a ver com empreendedorismo? O que é que isso tem a ver com o título do vídeo? E principalmente, por que eu preciso saber sobre isso? No caso dos RPGs, é muito comum que no grupo de amigos que você jogue, ou até em jogos de equipe como o próprio League, enfim, não sei se vocês já jogaram League, ou até CS menos, mas o League of Legends existem 5 funções, e existem funções que são teoricamente mais chatas, fazem um trabalho sujo do que outras, né? E uma dessas funções é o suporte. Geralmente, se você tem um grupo de amigos e você começou a jogar o League, você não se diverte tanto jogando de suporte. E qual é a analogia que isso tem em relação com o empreendedorismo, né? Principalmente porque no empreendedorismo o que eu queria trazer é justamente que se você for fazer um time que tem, por exemplo, até a analogia do futebol, 3 pessoas que querem ser atacantes e você vai jogar sem nenhum goleiro, ou você vai jogar sem um zagueiro, um meio campo, enfim. Se você montar um time que todo mundo quer fazer a mesma função, o time simplesmente não vai rodar. E aí que tá o pulo do gato, né? Porque eu quis trazer essas analogias. De forma correlata, um time empresarial ele precisa ter complementaridade, né? Ele precisa ter uma pessoa que faz vendas, ou pelo menos maior parte da área de vendas, área de produto, área de tecnologia, enfim. Principalmente numa startup, você precisa ter essas funções ainda mais claras, ainda mais complementares, porque são poucas pessoas, né? 3, 4 co-founders, 2 co-founders, que vão estar fazendo muitas atividades ao mesmo tempo, se virando e se desdobrando para poder fazer a empresa rodar, né? Toda empresa começa realmente com um pouco mais de dificuldade. Então, o que é que eu quero dizer, né? Não adianta que você, por exemplo, na minha empresa eu faço vendas, o meu sócio ele faz a prestação de serviço e uma parte de sucesso do cliente e a parte de produto. Então, se nós dois quiséssemos fazer vendas ou se tivessem 2 vendedores, mas nenhum de nós está construindo o produto ou oferecendo de fato um produto para o meu cliente final, né? Porque no meu caso eu sou um prestador de serviço. Não faria sentido. Então, pensa que se você não tem a caixa de ferramentas, se você mesmo não tem a caixa de ferramentas, ou você não tem um time para realizar o trabalho que você quer fazer com essa startup, de nada vai adiantar, você vai estar simplesmente perdendo tempo. Então, um dos principais critérios que você tem que ter na hora de você for montar uma empresa, ou você quiser montar uma startup, né? Porque até é interessante a gente fazer essa distinção entre startup e pequena empresa, porque uma startup, geralmente, ela é criada com o objetivo de escalar, com uma tecnologia ou com um time enxuto que vai levar a resultados de receitas estrondosos, né? O principal critério que você tem que ter na minha opinião, first who, then what, né? Que é justamente o título em inglês, é a frase em inglês do título que você clicou. Primeiro quem e depois o quê. Principalmente quando você já tem um time que é complementar, a tese vai pouco importar. E aí eu quero te mostrar alguns exemplos também para que você entenda a importância prática dessa forma de pensar. Eu sei que é uma verdade dura de ouvir, porque eu também já passei um pouco pela fase de sonhar em construir coisas grandes. Eu sonho em construir coisas grandes, mas é muito importante também puxar para a realidade de beleza, eu quero construir coisas grandes, mas eu tenho um repertório técnico, eu tenho uma caixa de ferramentas, eu tenho habilidades que são suficientes para eu construir isso sozinho ou com uma outra pessoa que eu tenho uma afinidade, mas ela também não tem a habilidade técnica. Porque eu já cometi esse erro também de me juntar com uma pessoa que é zero técnica e gostar de fazer coisas muito semelhantes à minha, ou a gente tem uma ideia de, por exemplo, sei lá, montar uma coisa até simples, por exemplo, uma operação de e-commerce, uma operação de dropshipping. Eu não sei fazer landing page, eu não sei fazer web page, eu sei basicamente vender, eu sei prospectar ativamente, mas eu tô juntando um repertório técnico para poder construir uma horizontalidade, uma complementaridade dentro das minhas habilidades, né? E aí é um assunto que eu posso trazer para outro vídeo, mas a ideia é, nós dois não sabíamos nem usar HTML e CSS para poder montar uma web page, uma landing page, né? Existem softwares que montam landing pages, mas cada vez mais você precisa, por exemplo, de montar coisas que façam parecer o mínimo possível com algo que é simplesmente
atrelado a algo de má qualidade, né? Eu acho que o dropshipping hoje ele é principalmente tocado por pessoas que sabem muito desse mercado. Mas eu abri um parêntese muito grande para falar sobre isso. E aí, continuando em relação a justamente as suas opções do que você vai fazer numa situação dessa, eu consigo enxergar principalmente dois caminhos. O primeiro caminho que você pode encontrar, né, para justamente você conseguir fazer algo disso, é você ter um co-founder que é técnico, né? Se você é um founder ou você quer montar uma startup e você não é técnico, principalmente aqui no Vale, né? Eu tô aqui morando no Vale do Silício agora, nesse ambiente aqui, e eles até o cara que é o CEO da empresa, não é nem o CTO, né? O cara técnico da empresa, ele tem que ser um cara técnico. Porque aqui, se você não é técnico, você não é levado a sério. Tudo bem que no Brasil não é muito bem ainda dessa forma, só que pensa que até com outras temáticas que a gente pode falar aqui sobre vibe coding, se você ainda não ouviu sobre vibe coding, recomendo muito você dar uma pesquisada sobre, que é uma forma de você programar e de você construir produtos com linguagem natural, mas mesmo assim você precisa de uma pessoa técnica para você conseguir montar o seu produto. Por enquanto, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser no futuro. E o segundo ponto é você mesmo desenvolver um repertório técnico que faça sentido para o que você quer fazer. Então, por exemplo, eu tenho um plano, eu estou fazendo um planejamento de complementar o meu repertório técnico que eu tenho hoje, né? A minha habilidade hoje voltada para empreendedorismo é 100% de go-to-market, né? Go-to-market seria uma junção de marketing, vendas e sucesso do cliente. Especificamente vendas é a parte que eu faço, então eu vendo uma prestação de serviço de consultoria financeira para médicos e eu faço a parte de vendas e cuido desse pequeno time de vendas que a gente tem na nossa consultoria. É um negócio escalonável, não é um negócio escalável, e depois eu posso falar sobre isso também, só que existem coisas que eu posso fazer para ir além, para aumentar também o resultado da minha empresa. Por exemplo, estudar data analysis, data science. Data science nem tanto, porque o DS é algo mais preditivo, mas dentro da minha área eu preciso analisar cohort, né, que é basicamente um grupo de clientes que a gente vem analisar o cohort para analisar o churn, analisar a taxa de conversão de acordo com cada etapa do lead. Então, existem diversas qualificações diferentes. Existe o lead, o MQL, que é o cara que ele já está qualificado para ir para uma call, o SQL, o SAL, enfim. São terminologias que depois a gente pode falar um guia assim, geralzão sobre go-to-market, sobre vendas, mas que também varia muito de empresa para empresa. Então, basicamente, a análise de dados voltada para funis de vendas, para análise de cohorts de clientes, é algo muito fundamental e algo que faz muito sentido de se criar para a minha empresa e para o que eu faço hoje. O meu planejamento hoje é estudar cada vez mais áreas correlatas à área de vendas que precisa de dados. Então, eu estou estudando bastante estatística e probabilidade, não necessariamente para análise de funil, porque isso existem algumas métricas de growth que não necessariamente você precisa da robustez, só que eu quero ter a habilidade de conseguir analisar melhor dados e utilizando de ferramentas que um analista de dados usa, né? Porque isso vai ser útil ao longo da minha carreira, mesmo que eu deixe de empreender nessa área hoje. Então, quais são as habilidades que eu estou estudando hoje, né? Eu estou revisando Excel, eu até sei Excel razoavelmente bem, só que você ter um uso diário, você conseguir ficar exercitando o uso de Excel para análise de dados, às vezes é só o que você precisa em diversas áreas, porque, por exemplo, você usar Python para análise de dados, pelo que eu vi também, às vezes acaba sendo para um volume maior de dados, você utilizar para fazer programas de análise de dados, enfim. Eu estou querendo estudar essas áreas que façam me complementar tecnicamente dentro da área de vendas. Então, estou estudando Excel, estou estudando até como digitar mais rápido. É uma coisa que a gente pode falar depois, que às vezes, hoje a gente acompanha muita gente com rotina de produtividade. E eu acho que, cara, você ficar vendo vídeo de rotina, de produtividade de várias pessoas, pode até que você absorva algumas coisas que vão se encaixar para sua realidade, mas muitas vezes um sinônimo de produtividade é você sair de 30 palavras por minuto para 60 palavras por minuto. Você praticamente dobrou a sua produtividade quando você está escrevendo um e-mail ou você está escrevendo uma linha de código. Então, dê uma olhada também em como você pode digitar mais rápido. É uma coisa que eu aprendi em uma aula da minha faculdade com o meu professor de tecnologia.
professor chamado João Barguil, ele é PhD em criptografia hoje, um cara super inteligente. E, cara, ele foi o professor que na faculdade ensinou, assim, o starter pack de um analista de dados ou um starter pack de um analista de negócios, que é você saber um intermediário honesto de Excel, saber como melhorar a tua velocidade de digitação e o básico de Python, que caso você queira ser um analista de dados, faz todo sentido você estudar isso. E também ter uma base de estatística e probabilidade. Então, enfim, a gente abriu muito esse tópico. Lembrando que isso eu estava falando, um grande parênteses das duas coisas que você tem como saída, né? A primeira é achar um co-founder, a segunda é você construir um repertório técnico para o que você sabe fazer hoje. Parece que isso é algo que poucas pessoas falam. Eu tô vendo que, cara, parece que muita gente esqueceu de que às vezes para você ser produtivo ou para você realmente ter um resultado mais interessante ou para você se diferenciar no mercado, é só você realmente olhar para o que você faz hoje ou o que você quer fazer, né, caso você não faça nada ainda concretamente, e você se enveredar e pesquisar para essa área. Então, o meu planejamento para poder me diferenciar dentro da minha área de vendas hoje é estudar essa linguagem de programação, estudar Excel e estudar um pouco mais de probabilidade e digitação. Esses 4 aspectos. Eventualmente, se eu quiser depois trabalhar com dados preditivos, aí eu poderia aprender SQL, né, que é SQL. Mas enfim, essas são as formas. E, cara, no final do dia, assim, tudo isso vai ser algo muito produtivo, seja para você empreendendo, ou seja para você trabalhando no corporativo mesmo, apesar de que hoje eu acho que se você trabalha no corporativo e você já tem essas habilidades assim técnicas, valeria muito a pena você também já começar a olhar para algo relacionado a empreendedorismo. E a gente vai ter muito espaço aqui para falar sobre formas de empreendedorismo, sobre assuntos relacionados a esses tópicos que sejam de desenvolvimento de ferramentas, de desenvolvimento de empreendedorismo em geral. Então, espero que esse vídeo falando sobre justamente a importância de montar o time, a importância de construir uma caixa de ferramentas tenha sido útil e, principalmente, que você consiga utilizar esse aprendizado para, quando você tem um time muito bom, você continuar com esse time e pivotar a tese mesmo, sabe? Porque a tese no final do dia, ela não vai ser nada importante se você não tiver o conhecimento técnico ou um time suficiente para executar a tese, né? Então, eu acho que esse é o mais importante, você se apegar aí ao primeiro quem, depois o que você vai fazer. Muitos casos conhecidos até dessa plataforma que a gente tá aqui hoje, o YouTube, ele nasceu com uma ideia de ser um clube de vídeos para um determinado segmento de gente. Posso até dar uma pesquisada aqui e mostrar para vocês. Que até o Jim Collins, né, que alcunhou, e eu até esqueci de dar o crédito, né? Nada do que eu trouxer aqui vai ser novidade, vai ser um conceito inovador, vai ser sempre rebuscado e embasado em referências que eu tenho da minha vida empreendedora e também de coisas que eu consumo relacionadas a esse conteúdo, né? E quando o Jim Collins ele foi sustentar sobre isso, a importância de você ter um time em relação a ideia, foi, por exemplo, o exemplo da Wells Fargo, né, que é um banco aqui na Califórnia que tem bastante antigo, que basicamente o CEO, né, o CEO era o Dick Cooley, ele focou em construir uma equipe que fosse produtiva, uma equipe que tivesse uma gestão talentosa, em detrimento de realmente, como ele fala aqui, que antes de você fazer o direcionamento estratégico da empresa, o que mais importa é saber quem é que está dentro do ônibus e quem não está, né, que é a analogia que ele usa. As pessoas que não estão produzindo saem do ônibus, as pessoas que estão querendo continuar e crescer e em direção a essa jornada vão para dentro do ônibus. Então, essa analogia que ele faz, né, o exemplo da Wells Fargo, a do YouTube, trazendo aqui para vocês em primeira mão. O exemplo que a gente tem é que justamente ele tinha começado como uma plataforma de encontros por meio de vídeos, provavelmente tipo como um Skype da vida, né, que inclusive semana passada o coitado do Skype faleceu, né? E aí, depois eles perceberem que não tinha muita adesão em relação a esses encontros online, eles fizeram o que a gente conhece o YouTube como é hoje. Outro exemplo muito bom também, a gente tem o da Twitch, né? O da Twitch do Michael Sable também, que é partner do IC aqui, um cara monstruoso. A gente foi até para uma palestra com ele também, que a gente pode falar um pouco mais sobre como foi a experiência. É outro cara que fala bastante sobre justamente essa parte de você primeiro focar em ter um time, você focar em ser um cara técnico. E a Twitch era
Justin.tv. Era basicamente o broadcast, uma live de um cara que passava o dia todo dormindo, né? Que era o cofundador, que era o Justin lá. Cara, quem diria que uma plataforma de broadcasting da vida de um cara, como se fosse tipo um reality show da vida do cara, fosse se transformar em uma plataforma que foi nichada. Eles viram que o público gamer utilizava aquela plataforma para consumir conteúdo e virou o que é hoje. Então, assim, tendo ressalvas, né? Logicamente, porque a Twitch hoje também é insuportável consumir conteúdo lá, a gente tem que ser bem crítico, mas o que importa é o time. Se você tiver um bom time focado no problema, em resolver o problema, não ser apaixonado pelo produto também, porque tem a habilidade em construir outros produtos, porque esse é o problema também, quando você paga pra alguém construir MVP, né? Pode ser que você se apaixone, eu investi aquele meu dinheiro e não deu certo, cara. É chato, mas tudo existe uma curva para você conseguir ganhar dinheiro, para você conseguir crescer. Algumas curvas são maiores que outras e isso é muito comum no empreendedorismo. Então já fique ciente que você pode até se alavancar, começar se alavancando com a prestação de serviço, que você vai ter custo zero, mas você depois vai precisar entender um pouco sobre break-even, né? O quanto você vai precisar de investir de custo, o quanto você vai ter de custo fixo, variável, o quanto você tem de receita e quanto isso vai se equilibrar para que você consiga fazer com que sua empresa realmente dê lucro de fato. Então, um pouco desses insights que eu queria passar para vocês, foi um pouco de informação demais. Espero que vocês consigam também falar um pouco sobre qual é a sua experiência, se você é um cara não técnico, se você é técnico. E fala aí também se você acha que realmente o time faz sentido, você priorizar time faz sentido. Se você acha que não faz sentido, eu quero saber a opinião de vocês. Agradeço se você assistiu até aqui e é só o começo. Tamo junto.